Eu já ouvi algumas pessoas falando que algumas partes do Antigo Testamento são válidas até hoje e outras não são válidas. E para saber se aquela parte do Antigo Testamento é válida ou não é, basta você olhar no Novo Testamento. E aí você vai olhar para o Novo Testamento e você vai ver se aquela parte ela é confirmada pelo Novo. Se ela for confirmada pelo Novo, então ela é válida. Se ela não é confirmada pelo Novo, então ela não é válida. Eu já vi até algumas tabelinhas com os 10 mandamentos, né? E falando, esse mandamento aqui, ele é confirmado aqui nesse lugar por Jesus. Esse outro mandamento aqui, ele é confirmado nesse lugar por Paulo. Esse outro mandamento aqui, ele é confirmado por Pedro. E esse aqui, esse aqui não é confirmado, esse aqui então não é válido. Agora, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi até hoje. Porque se você parar para pensar, vamos dizer que você é um profeta. Deus te deu um ministério de profeta, ele te deu uma visão e falou, vai lá e prega, e escreve isso. E o que você escrever vai fazer parte da Bíblia. Imagine você como um profeta do Antigo Testamento, um Isaías, um Jeremias, um Ezequiel, ou até um profeta do Novo Testamento. E aí você chega então com seus escritos e fala, pessoal, eu vou dizer, né, agora que parte da Bíblia é válida e qual parte da Bíblia não é válida. É óbvio que quem vai dizer se os seus escritos são válidos ou não são válidos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, qualquer escrito posterior, ele tem que ser confirmado pelo anterior. E o Pentateuco, que é chamado Torá em hebraico, ele é a base de tudo. Como que ele é validado? Ele foi validado pelo ministério de Moisés, quando Deus, lá do alto do Monte Sinai, ele citou com as palavras dele os 10 mandamentos, com o monte fumegando e tremendo. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus tragou para a terra todos os que estavam se rebelando contra o ministério de Moisés, Deus confirmou Moisés como um profeta através de milagres extraordinários. E a partir de então, qualquer profeta que veio depois de Moisés teve que se basear na Torá, que são os 5 livros escritos por Moisés. Por exemplo, se você pega aqui o Salmo 1, eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele fala que ele faz um contraste entre o homem ímpio, né, que se detém no caminho dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores, e aquele que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor. O que ele está falando aqui? O que é a lei do Senhor que ele está dizendo aqui? Torá é a palavra usada em hebraico. Ele está falando dos livros de Moisés. O Salmo 1, ele foi escrito baseado na Torá. Se ele dissesse, não, a Torá é ruim, se você que lê a Torá, ele não iria entrar como um escrito sagrado, entendeu? Porque ele estaria contrariando a Torá, entende? E se você pega os salmos, como por exemplo o Salmo 19, verso 7, Salmo 119 inteiro que exalta a Torá. Isaías, né, o profeta Isaías, 1:10, 5:24, 8:19 e 20, 39, 51, 7. Se você pega os escritos de Jeremias inteiro, ele está exaltando a Torá. E não é só no Antigo Testamento. Se você pega, por exemplo, as falas de Jesus, ele está lá numa discussão com os fariseus, né, os fariseus duvidando do ministério dele, que ele era, se ele era não de Deus, ou né, acusando ele. Aí ele fala, examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. João 5:28. E são elas mesmas que testificam de mim. Então ele usa as escrituras para ratificar o ministério dele. E quais eram as escrituras na época de Jesus? Era o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João? Não, eles não existiam, não tinham sido escritos ainda. As escrituras da época eram a lei e os profetas. Então, quando você vê Jesus no Sermão do Monte falando, eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. E ele usa a palavra Torá, né, para a lei, e os profetas, que são quem? São quem? Isaías, Jeremias, Ezequiel, pessoas que exaltaram a Torá. Tá? E então, Jesus ele diz que ele está numa situação de submissão à Torá.
Mas como que o Filho de Deus está em submissão a Moisés? Não, o Filho de Deus não está em submissão a Moisés, porque Moisés, quando escreveu a Torá, ele estava em submissão a Deus, e Jesus é Deus. Então quem escreveu a Torá foi Deus. Então é claro que Jesus está em submissão a ele mesmo. Por quê? Porque Deus ele é coerente. Deus ele não muda. Ele não tem uma ideia no início e depois ele passa a ter outra ideia. Então não faz sentido você dizer que o Antigo Testamento foi abolido pelo Novo, que ele só tem valor histórico, por exemplo, igual algumas pessoas dizem. Não, o Antigo Testamento não tem valor normativo, ele só tem valor histórico. Isso é um absurdo, porque Deus ele escreveu o Antigo Testamento com um propósito. Em nenhum momento ele aboliu o Antigo Testamento. E é óbvio que Jesus é maior que Moisés. Em nenhum momento eu estou falando aqui que Moisés é maior que Jesus. Isso era justamente o que os fariseus falavam. Mas Jesus, ele utiliza os escritos de Moisés. Ele diz em um determinado momento que Moisés falou sobre ele, que Moisés profetizou sobre a vinda dele. E ele utiliza os escritos de Moisés para ratificar o ministério dele. Então, se Paulo, em algum momento, aboliu alguma coisa do Antigo Testamento, então Paulo não é um profeta de Deus. Mas é claro que Paulo não fez isso, tanto que ele está na Bíblia. Quando você vê Paulo falando, né, que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, ele está falando de outra coisa, ele está falando da lei dos mandamentos em forma de ordenanças. A gente pode falar sobre isso depois, mas ele não está abolindo nada do Antigo Testamento. Ele está falando de algo que já aconteceu, que Deus já fez. E a chave para você ver o que foi e o que não foi abolido está no próprio Antigo Testamento. Se chega alguém num escrito posterior àquele dizendo que está abolindo alguma coisa do escrito anterior, você pode saber que essa pessoa é um falso profeta. E até o próprio Jesus. Isso é forte o que eu vou falar. Mas o próprio Jesus, se ele contrariasse os escritos de Deus, o Antigo Testamento, ele não seria filho de Deus. Porque Deus não se contradiz a si mesmo, entende? Então, se alguém algum dia chegar para você dizendo que tal parte do Antigo Testamento foi abolida, ou não é válida porque ela não é confirmada pelo Novo, esquece. Não dê atenção a esse tipo de argumento. Porque quem quer acabar, tirar uma parte da palavra de Deus de você para que você siga só a outra parte, é o inimigo de Deus. Porque ele sabe muito bem o que Tiago 2,10 diz. Tiago 2,10 diz o seguinte, que se você cumpre todos os mandamentos, mas tropeça em uma só parte, você é culpado de todos. Então não adianta você obedecer 90% da palavra de Deus, 95% da palavra de Deus, 99% que seja da palavra de Deus. Se você está desobedecendo 0,1% da palavra de Deus, você está em rebeldia contra Deus. Se você está desobedecendo deliberadamente, é claro, que eu falo de pecado deliberado, ou seja, aquele pecado que você fala, eu não quero fazer, eu não vou fazer e não me arrependo quando eu peco, entende? E se você está em rebeldia contra Deus, então provavelmente você não estará no céu. E você não vai poder dar um dia um abraço em Jesus Cristo. Então, quando alguém disser para você, olha, o Antigo Testamento não é mais válido, esqueça. Esqueça. Ele é válido sim. E para você saber se uma parte do Antigo Testamento é válida ou não, que regra você vai usar? O contexto. Tudo o que a gente faz nessa vida, tudo que existe nesse mundo, existe um contexto. E quando, por exemplo, uma lei do Antigo Testamento diz que nós devemos, quando formos fazer a nossa necessidade fisiológica, fazer um buraco no chão e fazer lá, e é claro que isso não é mais válido. Hoje nós temos um vaso sanitário e muitas outras leis do Antigo Testamento não são mais válidas, não porque o Antigo Testamento, não porque o Novo Testamento não confirmou, mas por causa do seu contexto. Algumas leis tinham fins de organização política do povo de Israel. Outras tinham fins sacrificais. Hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado. A gente não precisa mais de sacrificar cordeiros e assim por diante. Então não deixe o inimigo tirar a palavra de Deus da sua vida, porque toda a palavra de Deus ela é válida. E Deus escreveu toda a palavra de Deus, porque cada ponto, cada vírgula que existe, ou como Jesus diz, cada jota ou cada tio que existe lá, são para o seu bem, para a sua salvação. Então, que
Deus o abençoe muito e guie os seus passos rumo a essa jornada ao céu. Que Deus o abençoe.